Olá, olá, olá! Para você que está assistindo no YouTube, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Lembrando que no YouTube você pode acelerar a transmissão deste vídeo em configurações, assim você consegue ir mais rápido. Enquanto isso, a gente espera o pessoal do Instagram chegar aqui para nossa live aula. Eu tô um pouquinho frustrada porque era para ter um botãozinho aqui colocar slides, mas eu acho que o meu celular não permite. Oi, Kênia! Oi, Paulinha! Tudo bem? Oi, gente! Estou viva aqui para a nossa live. Travou, travou, destravou. Ai, que eu tô vendo filtro aqui. Ai, gente, era para ter slide. Agora tá aparecendo um monte de filtro aqui. Era para ter slide da minha aula, mas não tem. Oi, Mona. Ai, vai virar a câmera. Vai mostrar minha bagunça. Ai, gente. Era para ter slide. Não vai ter slide na minha transmissão. Isso que eu assisti tutorial no YouTube. Assisti tutorial no YouTube para ver como se colocava slide na aula. Mas não, acho que é o meu aparelho. Não configura slide. Tô aqui nas funções. Oi, Dani. Ai, gente. Será que é compartilhar? Não. Não, voltei. Calma, gente, calma. Calma, porque eu só consigo desativar os comentários. Eu queria dar uma aula com slide, eu baixei o Canva. Oi, Renan, fiz tutorial no YouTube para ver como que se colocava slide na live. Mas acho que meu aparelho não dá certo, porque todos os tutoriais falam que tem um cantinho aqui embaixo que daí serve para adicionar as slides e não sei o que, mas o meu não aparece. O meu não tem. Então eu vou dar uma aula sem slide, né? Depois, quem sabe, a gente consegue colocar slide. Eu vim aqui nos filtros, mas só coloquei filtro aqui e não deu mais nada certo. Tá. Enfim, eu vou dar uma aula sobre moxa para quem vai entrando aí, para quem estiver online. Vocês estão me ouvindo bem, pelo visto, né? Então vamos lá, vou deixar os comentários. Eu ia desativar os comentários por causa dos slides, mas como não tem slide, não vou conseguir colocar slide. Nas próximas a gente vai melhorando. Eu vou fazer o seguinte: os slides que seriam para essa aula, depois eu vou colocar na forma de stories. Isso. Daí o pessoal vai vendo os stories e depois eu vou enviar. A gente vai aperfeiçoando os nossos live aulas. A ideia então é toda terça-feira ter uma live no formato de aula, tá? E a gente começa então por moxa terapia, porque foi um assunto que alguns dos meus alunos do canal do Telegram pediram, então eu atendi esse pedido e vou falar sobre moxa. Polêmica, moxa, né? Que tem mais cheirinhos de outras coisas.
Mas enfim, vamos lá. Eu ia começar aqui, eu vou olhar um pouquinho de lado, então, porque tô com meu roteirinho aqui, tá, gente? Então vamos lá, vamos falar sobre moxa. O que que é moxa, minha gente? Oi, Eleusis! Quanto tempo? Saudades do povo da natologia ali. Então, gente, vamos falar sobre moxa. Moxa, tem essa moxa, tem outras moxas. Deixa eu mostrar aqui para vocês, já que não tem slides, né? Eu tenho a moxa botão, que é essa aqui com adesivo. Eu tenho a moxa paleto, tá? Que é essa daqui. Opa! Quem sabe faz ao vivo. Acabei de me derrubar aqui, ó. Tem essa moxa aqui, que é a moxa paleto, e ainda tem a moxa palito, que é essa daqui. E aí eu vou falar um pouquinho, de cada uma delas aqui para vocês, tá? Lembrando então que a moxa terapia, moxa bustão, ela é uma técnica da medicina tradicional chinesa. E a da medicina tradicional chinesa, então, que vem a acupuntura, vem a reflexo, é uma das escolas de auriculoterapia, né? Além da chinesa, tem a francesa, mas isso fica para a live de aurículo, se um dia acontecer, né? Mas hoje, então, a gente vai estar falando, então, sobre a moxa, que é considerada uma das terapias mais antigas da China, tá? Uma das terapêuticas mais antigas que os chineses utilizam. Então, agora a gente vai desmembrar um pouquinho sobre moxa e terapia, tá? Então, a moxa, o que que é tal da moxa? Qual que é a composição da moxa? A moxa ela é composta por uma planta chamada Artemisia vulgaris, tá? E deixa eu ver se eu consigo colocar meu notebook para cá, eu não preciso ficar olhando tanto para o lado, que a ideia, né? Eu tô sem meus slides aqui, era para ter slide, mas tudo bem. Sem slide a gente dá um jeito assim. Esse vídeo no YouTube vai ficar muito legal, né? Tudo improvisado, mas enfim, a gente faz dar certo. Voltando ao assunto, então, moxa. A Artemisia é uma planta nativa da Ásia, da Europa e do norte da África, e ela tem algumas propriedades terapêuticas, entre elas, então, analgesia, ou seja, tira a dor muscular, ela é anti-inflamatória, então serve para quando você apresenta alguma inflamação, ela é vasodilatadora, ou seja, ela dilata os vasos sanguíneos, então na região onde está sendo aplicado moxa tem um maior aporte sanguíneo, combate espasmos musculares, ou seja, aquelas contrações. E aí, para quem é tentante ou para quem trabalha com o público de tentante, né? Depois a gente vai entender por que a moxa é tão indicada para casos de infertilidade e também para quem trabalha com gestantes. Por que a moxa ela é ótima para gestantes, tá? Ela é um regulador da menstruação também e entre outras propriedades terapêuticas que ela tem. Moxa, a palavra moxa em chinês significa longo tempo de aplicação do fogo, ou seja, a gente precisa acender esta moxa, tá? A moxa bustão, ou seja, combustão da moxa é a queima da moxa. Por isso que a moxa ela é considerada uma acupuntura térmica, porque ela utiliza os princípios da acupuntura, dos meridianos. Meridianos, para quem não sabe, são os canais de acupuntura onde ficam localizados os pontos de acupuntura. Então, a gente vai trabalhar com os princípios dos meridianos, da fisiologia chinesa. E aí a terapêutica ela é então a combustão, a queima da moxa para atingir aquele objetivo terapêutico, né? Então, ela vai regular. Depois eu vou mostrar na prática para vocês, tá? Vou acender a moxa aqui, vou mostrar de todas as formas, de todos os tipos de moxa. Ela regula as atividades fisiológicas do corpo, tá? E ela vai aquecer os meridianos, né? Então, pessoal, a galera da Masso aí que trabalha com shiatsu, com tuinai e outras técnicas que também utilizam dos meridianos, ela é indicada para aquecer os meridianos, principalmente meridiano de baço, fígado, rim e pulmão,
né? Então, são esses 4 meridianos é que a moxa vai estar atuando de forma mais consistente. A moxa ela tem a propriedade de dispersar o frio e eliminar vento. Para quem estuda, para quem manja de medicina chinesa, então a gente tem o frio e o vento patológico, né? E aí o que que acontece? Quando tem essa invasão de frio, essa invasão de vento patológico, eu vou dar um exemplo para vocês. Frio patológico são as cólicas menstruais, né? Quando a mulher está para menstruar, quando ela está menstruada, se tem cólica, é uma indicação de frio patológico no útero. Quando a gente está com um torcicolo, quando a gente está com uma tensão muscular, principalmente nessa região aqui, a gente, um dos princípios dentro da medicina chinesa, nós chamamos de invasão de vento patológico, né? Então, a moxa ela tem essa propriedade de retirar, de eliminar, de mover o frio e o vento patológicos que estão estagnados ali naquela região. Com isso, vai relaxar músculos, né? Então, a gente está trabalhando, além do calor, né, que é a da combustão, a gente vai estar trabalhando com um fitoterápico que é analgésico. Então, é uma dupla associação para analgesia. Calor e fitoterápico, né? Então, a combinação da moxa, da queima da moxa, vai promover, então, relaxamento dos tendões e da musculatura. Assim, vai eliminar dores, né? Como eu já falei, então, cólicas e torcicolos e espasmos musculares, né? E além disso, vai fluidificar mucosidades, né? Então, a moxa também está sendo muito usada, indicada agora nessa época de Covid, né? Então, quando existe dentro da medicina chinesa, né? Quando a gente identifica que tem muito muco, muita secreção estagnada dentro do corpo, então a gente acaba também utilizando a moxa para fluidificar essas mucosidades, tá? Pessoal que está chegando agora, lembrando que esta live, ela, se der certo, né? Porque a gente já começou dando errado, era para ter slide, não deu slide, mas enfim, vai para o YouTube, se der certo. Vamos orar e torcer para que sim. Então, quem perdeu o iniciozinho, depois pode voltar a conferir lá no YouTube, tá? Então, como que acontece a aplicação da moxa, tá? Então, eu vou utilizar agora, eu vou usar a moxa palito, que é esta mochinha aqui, tá? Para ser uma melhor didática aqui para vocês. Então, como é que a gente aplica a moxa? Nós vamos acender a moxa, tá? Então, vamos acender a moxa. Bom, não sei se vocês vão conseguir enxergar lá, acesa, tá saindo uma fumacinha, tá? E aí vamos supor que eu precisei aplicar a moxa no ponto chamado IG4, que é esse ponto aqui, intestino grosso 4, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aproximar a moxa dessa região, não encosto, não queima, tá? Eu só aproximo de modo que começo a sentir um calorzinho ali naquele ponto. Então, a moxa associada com a acupuntura, ela também pode, eu posso inserir a agulha no ponto e também aplicar a moxa perto da agulha, que vai ter também um efeito maior, né? Vai potencializar aquele efeito tanto da moxa quanto da acupuntura, né? Porque eu estou associando calor naquele metal, na agulha, né? E assim ativando melhor o ponto, ativando melhor o meridiano. Então, ó, eu aproximo a moxa. Eu também posso trabalhar áreas, eu também posso trabalhar região. Vamos supor então que eu esteja com esta moxa maior, depois eu vou acender aqui para vocês. E aí, a minha mão agora aqui é meu pescoço, meus ombros. Eu tô com solo, né? Invasão, peguei um ar condicionado aqui, travei o pescoço. Então, além de trabalhar com a moxa fixa no ponto, eu posso então, imaginem que aqui é meu pescoço, né? Eu posso então trabalhar uma região, eu posso estar aplicando a moxa em toda a região, aquecendo aquela área, aquecendo aquele grupo muscular, aquecendo
aquilo que está causando a queixa do meu paciente, do meu interagente. Nós também temos a moxa, voltou. Essa aqui é a moxa com adesivo, tá? Ela tem um adesivo aqui, então eu posso acender esta moxa e colar naquele ponto, então ela vai ficar queimando e eu não preciso me preocupar porque ela vai estar coladinha ali. Eu também tenho a moxa, eu não tenho aqui comigo, eu não costumo trabalhar com essa, mas existe a lã de moxa, a lã de artemisia. Então, como se fosse um algodão. Eu vou pegar aquele algodão, enrolar, fazer um conezinho. Eu posso colocar direto sobre a pele, eu colocar uma base, por exemplo, uma rodelinha de gengibre. Eu coloco aquela moxa, aquele algodãozinho ali, acendo a moxa, ela vai queimando o algodão. E eu também tenho a moxa paleto, que é esta moxa aqui, tá? Que ela necessita de um suporte, tá? Então, ó, eu vou colocar a moxa aqui, eu vou acender, aí vamos supor, eu vou colocar no umbigo e a moxa vai queimando ali, e nisso vai gerando o calor no umbigo, tá? A pele deve sentir calor, mas não deve queimar, como eu já mencionei, né? E dependendo da queixa, dependendo da região, dependendo do meu objetivo, eu vou trabalhar de 2, 5 ou 10 minutos. Geralmente indica-se, quando eu estou trabalhando a moxa em movimento, em 2 minutos, né? Eu trabalhar naquele movimento ali. Ou se eu estou com a moxa paradinha, que é a indicação da moxa adesivo ou da moxa paleta, essa daqui, ou a própria moxa, assim, se eu ficar parada com a moxa, a indicação é de 5 a 10 minutos, variando muito do meu objetivo, do local, do meridiano que eu quero estar trabalhando, da queixa daquele paciente, tá? Inconveniente da moxa. Quem já recebeu moxa vai saber do que eu estou falando. Inconveniente da moxa é o quê? Pede a maconha. Gente, sério, moxa não adianta. Moxa tem cheiro de maconha. Artemisia vulgaris é prima da cannabis sativa. Eu costumo falar assim. Então, essa aqui nem tanto, tá? Porque ela tem um cheirinho mais de incenso. Agora, esta moxa aqui, na verdade, ela é grandona, tá? A minha que tá um pouquinho só. Essa daqui e essa daqui, ó, tá? Lembra maconha, tá? Então, sim, você vai sair da sessão de moxa com cheiro de maconha, né? E aí, como explicar para o povo que como é que tem aquele ditado? Como explicar para o povo que focinho de porco não é tomada, né? E aí, como explicar que aquele cheiro que você está sentindo é de moxa e não de maconha, né? Enfim, acontece, né? Então, o inconveniente da moxa é que ela sim, ela lembra maconha, ela tem cheiro de maconha, mas ela não é maconha, tá? Então, fique bem claro isso. Quando a gente trabalha com moxa, a gente não está trabalhando com cannabis sativa e sim com Artemisia vulgaris, tá? Mas é isso aí, gente. A moxa, e ela vai impregnar. A moxa, ela fica cheiro de moxa na roupa. No caso, quando eu uso moxa em consultório, que eu venho para casa, o Lucas sabe certinho o dia que eu usei moxa em consultório, porque fica moxa no cabelo, fica moxa no jaleco, às vezes pega o cheiro de moxa, né? Mas enfim, eu garanto para vocês que a propriedade terapêutica da moxa ainda supera este inconveniente do cheiro de maconha, tá? Como eu já falei, nós temos os tipos de moxa de bastão e nós temos a moxa pequenininha de cone. Essa moxa aqui, tá? Ela é maiorzona, ela é mais ou menos assim. E quando a moxa vem com essa capinha amarela aqui, é sinal que a moxa, essa aqui tem uma misturinha de moxa com gengibre, tá? Então o gengibre ele vem também para
acrescentar ainda mais propriedades terapêuticas, mas também para tentar dar uma abafada no cheiro de maconha. Mas não abafa, fica com cheiro igual, tá? E nas moxas, então, pode, além do gengibre, pode ser associado canela, olíbano, mirra e almíscar, né? Que são os mais comuns, então você pode encontrar moxa com estas misturinhas também. Quem não pode receber moxa, tá? Em todas as minhas aulas, quando eu vou ensinar um assunto, quando eu tô falando alguma coisa, eu gosto sempre de falar primeiro das contraindicações para depois falar das indicações, tá? Então, a moxa, ela vai ser contraindicada em que situações? Febre, cefaleia, ou seja, dor de cabeça, principalmente se for uma cefaleia associada ao meridiano do fígado. Não deve ser aplicado moxa em caso que a pessoa esteja desnutrida ou desidratada, né? Então a pessoa já está com pouca água, já está com pouco nutriente, eu vou estar colocando calor, vou estar movimentando toda uma energia e ela precisa então estar bem nutrida e com uma boa hidratação para que eu possa aplicar a moxa. A moxa, ela é excelente, depois eu vou dar mais detalhes sobre isso, para quem tem alguma queixa de infertilidade ou para quem está tentando engravidar. Porém, todavia, contudo, entretanto, a gente tem que ter muito cuidado com a moxa nos casos de fertilização in vitro. Por quê? O processo de FIV, ele é muito matemático. As coisas têm que acontecer num dia certo, numa hora exata. Se for para mais ou para menos, já ferrou com a terapêutica. E principalmente nos casos de coleta de óvulos, tá? E por que a gente tem que ter muito cuidado com uma mulher que vive com a mulher que vai estar fazendo essa coleta de óvulos? A gente precisa. A mulher que vai. Voltou. Quando vai para uma FIV, tá? Existe uma hora certa para a mulher ovular, porque vai ser feita então a coleta daquele óvulo em laboratório. Tem que estar ovulando naquela hora, naquele exato momento. E a moxa, quando mal aplicada, tá? Ela pode antecipar a ovulação em casos de fertilização in vitro. E aí você ferra com o tratamento daquela mulher, né? Porque você pode, a moxa ela pode estourar o folículo, vai romper o folículo antes do dia, antes da hora prevista, da hora que precisaria ser, que deveria ser. E assim, então você pode estar prejudicando. Então tem que ter muita cautela se você vai trabalhar com moxa com uma mulher que está passando pelo processo de fertilização in vitro, principalmente na parte da ovulação. Depois, quando vai para a implantação, aí sim, a moxa é uma grande aliada para fazer o endométrio ficar trilaminado, que eu vou falar isso mais para frente também, tá? Devemos ter muita precaução, evitar, de preferência, trabalhar com moxa na região de rosto e pescoço. Por quê? Rosto a gente tem aqui mucosa no olho, mucosa no nariz, mucosa na boca, então deve-se evitar o contato de moxa em áreas de mucosa e também porque aqui a gente está trabalhando com veias e artérias que dão suporte sanguíneo ao cérebro. Então também essa região aqui a gente tem que ter muito cuidado, então, quando vai se trabalhar com a moxa, tá? Como eu já falei, também proximidades de mucosa e como todas as terapêuticas, tá? Aroma, ventosa, entre outras, nós temos que ter uma precaução com crianças e idosos, tá? Então, na hora de aplicar moxa, tem que avaliar muito bem aquela aplicação naquela criança, naquele idoso, tá? Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com este público em aromaterapia também, tá? Indicações gerais, para que a moxa vai ser boa? Ela é boa para um monte de coisa, tá? Mas ela vai ter um ótimo resultado nos casos de impotência masculina, ejaculação precoce, cólicas menstruais, tá? Ou quando você tem um baixo ventre, né? Muito gelado, aquele frio no abdômen, né? Então a moxa é indicada para isso. Casos de infertilidade, a gente vai estar trabalhando também com moxa. Artrites
lombalgia, ou seja, dor na lombar. Dependendo do caso da dor na lombar, a gente entra com a moxa também, tá? Principalmente aquilo que eu comentei lá no início da live, invasão de frio, né? Quando não tem calor naquela lombar, então a gente vai entrar com a moxa. Prolapsos, né? Então, prolapso de bexiga, prolapso de útero, prolapso de intestino, tudo que for prolapso. A galera que manja aí de meridianos, de medicina chinesa, quem trabalha com acupuntura, com tuiná, com shiatsu, sabe que aqui em cima, mais ou menos, tem um ponto que se chama VG20. É um ponto muito bom para se trabalhar com prolapsos, ou seja, bexiga caída, útero caído, né? Então, a gente, aquecendo essa região, a gente faz o movimento de acender aquilo que está prolapsado, tá? Ameaças de aborto. Lembra ali no início da live que eu comentei que a moxa ela é excelente para espasmos musculares, ou seja, o que é um espasmo? É uma contração involuntária. Então, a grávida, ela pode ter uma ameaça de aborto em função da contração do útero antes do tempo. Oi, Kathleen. E aí, o que acontece? A moxa, ela vai trabalhar, ela vai trabalhar o relaxamento dessa musculatura. Da mesma forma que eu relaxo a região que está contraída, que está tensionada, né, a gente está trabalhando a parte de útero, né? Então a gente vai estar relaxando o útero, tirando aquela contração que aquele útero está fazendo naquele momento, e assim evitar ou auxiliar que um aborto aconteça. Então, existe um pontinho aqui que se chama VC12. Esse é um pontinho maravilhoso para se trabalhar com moxa em casos de contração uterina antes do tempo, tá? Mulheres que estão gravidinhas, que querem um parto normal e chega no finalzinho da gestação, a criança não virou, o neném está lá, não está numa boa posição para quem quer parto normal. A moxa tem um pontinho certo, que a gente aplicando a mochinha certa, tá? A gente consegue, então, induzir, ou pelo menos tentar, né? Porque não já aconteceu casos de moxa, e o neném não virou, né? Mas na maioria das vezes que a moxa é aplicada no ponto que ajuda a virar o neném então faz a virada e se encaixa, facilitando então para quem gostaria, para quem quer ter um parto normal, tá? Da mesma forma que a moxa em certos pontos evita o aborto, lá no finalzinho da gestação, a moxa em outros pontos facilita, induz, facilita o parto normal. Então, a gente está trabalhando com isso também, né? Então, a moxa, ela tanto vai evitar prolapsos, como também vai ajudar, vai facilitar a indução ao parto normal, tá? Favorece e induz a lactação, então depois da lactante, a puérpera que está com dificuldade na produção de leite, a moxa em pontinhos estratégicos vai ajudar também na produção de leite materno. Deixa o endométrio trilaminado. O que seria isso? São 3 camadas de endométrio. Para acontecer a fixação, tá? Seja numa tentativa natural de gestação ou numa fertilização in vitro, o embriãozinho ele vai se fixar no endométrio, na parede do útero, né? E para ele ter uma boa fixação, para ele ter um bom desenvolvimento, o endométrio ele tem que estar com 3 lâminas, mais ou menos 7 milímetros, tá? E aí, vamos supor, né? Trilaminado. E aí, existem casos de mulheres que têm o endométrio fino, que não conseguem engrossar o endométrio, que toma remédio, faz a medicação, faz o tratamento, e mesmo assim, o endométrio não fica trilaminado, ele fica fininho. E aí, lembra no início da aula que eu comentei, então, que a moxa ela é um vasodilatador? Ou seja, dilata vasos sanguíneos. No momento em que eu dilato vasos sanguíneos, tem mais sangue chegando naquela região. Isso me diz o quê? A moxa sendo aplicada na região ou em pontos de útero vai promover uma vasodilatação naquela região e assim vai induzir
o aporte vai facilitar o aporte sanguíneo para o útero, vai levar sangue para o útero e assim o endométrio vai crescer, vai ficar trilaminado. Então, a moxa ela é muito utilizada, então, também nos casos de quando a mulher está tentando engravidar, depois que houve a relação sexual, na época que está para acontecer a nidação, a fixação daquele embrião no endométrio, a gente também trabalha com moxa para deixar o endométrio trilaminado. Entre outras situações que a moxa pode ser aplicada, mas isso varia de caso a caso. Quando que a gente vai parar a moxa? Quando a pele ficar vermelha, né? Então, depois, ou no tempo, naquele tempo que eu comentei, 2, 5, 10 minutos, ou quando a pele já estiver muito hiperêmica, muito avermelhada, quando a pessoa sentir que passou do calor, que já está dando aquela sensação de estar queimando, então a gente para naquele momento com a moxa, tá? Como que a gente vai apagar a moxa? A gente tem duas situações, tá? Esse aqui é um apagador, é um abafador de moxa, tá? Então, eu vou acender a moxa aqui. Acho que até tem uma moxa aqui dentro, que não tá saindo agora. Vou pegar essa outra aqui, tá? Então, eu vou acender a moxa. E ela vai estar, então, queimando, né? Fiz ali o tratamento e tal, a fumacinha saindo aqui. Fiz a moxa, como é que eu vou apagar a moxa, tá? Eu vou colocar a moxa aqui dentro e vou fechar, tá? Então, aqui coloco a moxa, isso aqui eu deixo no consultório, coloco a moxa aqui dentro, fecho, o que que acontece? Abafa o oxigênio. Quando queima o oxigênio, quando não tem mais oxigênio para queimar, a moxa apaga. Há indicações de que eu dou a moxa para paciente usar em casa, dependendo da situação, e aí como é que eu faço, como é que eu explico para aquela paciente apagar a moxa em casa? Ou quando eu estou usando a moxa aqui em casa, que eu não tenho aqui em casa, é só no consultório, eu indico ter um potinho, um pirex com argila, com areia, com terra, tá? Esse aqui é uma xicrinha que quebrou a alça e aqui eu tenho argila amarela. Então, depois que eu tô aplicando, precisei aplicar a moxa em casa, apliquei a moxa em casa, não sei aonde apagar, eu venho e coloco a moxa lá dentro, vai abafar o oxigênio e assim também vai queimar, vai serrar, vai parar a função daquela moxa. Aconteceu esfarelou a moxa, caiu o farelo, aproximou demais, queimou. O que eu faço em caso de queimadura de moxa? Aplica azeite de oliva ou óleo de coco, tá? Mas a indicação é a situação mais indicada, a ação mais indicada, então seria o azeite de oliva, tá? Eu vou mostrar para vocês então a aplicação desta moxa aqui, e essa moxa para aplicar, é legal a gente ter esse suporte aqui, ó, tá? É uma caixinha aplicadora de moxa, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Só vou tirar um pouquinho desse excesso. Ó, não sei se vai aparecer para vocês, ó. Já tá aqui, ó. A Artemisia, ó. Ela é um charuto. Eu costumo falar que é um charutão isso aqui, ó. Então, eu vou acender a moxa. Eu gosto de usar o maçarico, tá? Quando eu tô em casa e preciso acender, principalmente essa moxa aqui. Ah, e tem a moxa de carvão também, que eu não peguei. Eu gosto de acender essa moxa aqui no fogão, tá? Porque daí é mais prático, tá? Então, ó, a moxa tá queimando. E aí, então, eu vou trabalhar com a aplicação da moxa, eu posso trabalhar tanto no ponto. Essa aqui é ótima para trabalhar a região, tá? E se eu preciso deixar essa moxa por 5 ou 10 minutos, em vez de eu ficar ali, tô travando, né? Em vez de ficar ali segurando a moxa, o que que acontece? Eu vou usar esta caixinha. De que forma, ó? Eu vou aplicar a moxa. Deixa eu aplicar na outra aqui, ó.
Ó, eu vou colocar a moxa aqui, fecho a caixinha, tá? Ela tem um imã aqui e ela tem uma gradezinha, ó, para não deixar as cinzas da moxa cair direto na pele. E aí vamos supor então aqui é meu abdômen, né? Tô com cólica ou estou com uma lombalgia, frio no útero. Ah, frio no útero não, frio no útero é cólica, lombalgia é frio na lombar. Então eu vou lá e deixo assim, deixo essa caixinha na região e a moxa vai fazendo o efeito terapêutico, tá? E aí, ó, para abafar, para terminar então de queimar a moxa, eu posso colocar aqui no meu potinho de argila, ou então, essa aqui fede a maconha, gente. Ou então, ó, eu venho, coloco a moxa aqui, fecho e vai apagar a moxa, tá? Então é isso, gente. Eu quero agradecer. Essa foi a primeira live aula, tá? Vão acontecer outras, tá? De diversos assuntos. Mas esse foi um assunto, moxa, foi um assunto pedido pelos meus alunos no Telegram. E aí, para quem é profissional da área de medicina chinesa, quem é profissional da área de acupuntura, de maço, enfim, que trabalha com essas terapêuticas e quiser ter mais informações sobre moxa, eu indico 2 livros que serviram como base para essa aula, tá? Esse aqui, Acupuntura Clássica Chinesa, tá? Que os capítulos, tem um capítulo final aqui que vai falar sobre moxa, tá? Então, tem aqui, tem uma parte que fala sobre moxa, fala sobre aurícula, ó. Aqui, ó, achei o desenho que eu queria, ó. Essa aqui é a moxa de algodão que eu falei para vocês, né? Então, esse é um livro legal para quem está querendo se aprofundar mais no assunto, ou então este aqui, ó, Guia Prático de Acupuntura. Ó, moxa, isso aqui é moxa, tá? A gente começa a ficar preto. Guia Prático de Acupuntura em Moxa Bustão, que também esse livro então foi a base desta aula, tá? Eu falei das moxas de Artemisia, tem a moxa de carvão também, que tá, vamos pegar agora. A moxa de carvão é uma alternativa para quem não quer sentir o cheiro de maconha, que a moxa de Artemisia tem, né? Provoca. Só que a moxa de carvão ela é chata para acender, né? Essa eu não nem trabalho mais em consultório, porque eu fico ali uma meia hora tentando acender a moxa de carvão. Então eu acabei trazendo todas as moxa de carvão eu uso em casa, que daí eu vou lá, acendo uma boca do fogão e acendo a moxa ali, tá? Eu prefiro então trabalhar ou com essa moxa palitinho aqui ou com a moxa que eu coloquei aqui dentro, tá? Quero agradecer a quem assistiu, quero agradecer quem acompanhou esta live aula sobre moxa aqui no Instagram. Eu vou tentar colocar essa live no YouTube, para se você que perdeu alguma parte quiser acompanhar desde o início, acompanhar todas as propriedades terapêuticas da moxa, vai poder acompanhar no canal Karen Naturóloga. Acho que é isso, faz tempo que eu não mexo lá, depois eu coloco aqui nos stories, tá? O legal de colocar no YouTube é que depois você pode acelerar, né? Então você pode assistir numa velocidade um pouco maior. Todas as meia e meia, a minha ideia é dar uma aula de conteúdos que fazem parte da minha rotina, da minha vida profissional, daquilo que eu estudo. Era isso que eu tinha para falar? Tá, então, assim, lembrei o que eu queria falar. Por enquanto, eu estou fazendo a aula aqui da minha casa, a live aula mais. A hora que eu tiver uma internet de qualidade lá no consultório, eu vou começar fazendo consultório novo. Tá? Sim, Andréia, pode deixar. Vou colocar assim. E
Para semana que vem, tá? Nossa live aula de terça-feira. Vamos falar sobre. Aliás, enquanto eu vou falar da aula de semana que vem, se alguém aqui tiver alguma dúvida, tem algum comentário, pode escrever, por favorzinho, tá? E o pessoal tá assistindo no YouTube, dê o seu joinha, dê o seu like. Ah lá, não é coraçãozinho, né? Joinha, curte, compartilha, comenta, enfim, né? Tudo aquilo que os blogueirinhas fazem. E a nossa próxima aula, terça-feira da semana que vem, vamos falar sobre depressão. Janeiro é o mês da conscientização da saúde mental. É conhecido como o mês Janeiro Branco, tá? E aí a gente vai falar sobre depressão. Para quem não conhece a minha história, para quem está chegando há pouco tempo no meu Instagram, tá me acompanhando há pouco tempo, em março agora vai fazer um ano que eu tive o diagnóstico de depressão. Sim, eu tenho essa disfunção, eu tenho depressão. Eu já desconfiava, para ser bem sincera com vocês, que eu poderia ter depressão, né? Conforme eu fui estudando na naturologia, conforme eu fui fazendo terapia e tal. Mas o diagnóstico veio, então, ano passado, né? Tanto o diagnóstico quanto o tratamento. Foi um diagnóstico que, apesar de eu desconfiar que eu tinha depressão, um diagnóstico que pegou de surpresa muita gente, tá? Porque as pessoas vinham, né, me enxergam a Karen comunicativa, a Karen animada, pra cima, né? Eu costumo dizer porra louca, tá? E aí, de repente, esse diagnóstico onde eu expus uma Karen que muitas vezes não queria levantar da cama, tinha dias que só chorava, tinha dias que não tinha vontade de viver. Então, no momento em que eu fui diagnosticada com depressão, isso foi um alívio pra caramba, porque no momento em que aquilo que eu sentia de agonia, de tristeza, aquilo que eu não conseguia entender o que era, recebeu o nome de depressão. Ao mesmo tempo que teve um nome, teve um diagnóstico, teve tratamento. Então, eu vou trazer como que foi a minha história, vou trazer o que é a depressão e o mais importante, gente, depressão é tratamento básico, chave, principal para psicóloga e médica, psiquiatra, tá? Sim, eu faço acompanhamento com psicóloga, sim, eu faço acompanhamento com médica psiquiatra, sim, eu dou medicação, tá? Porque a depressão é uma coisinha ali no teu cérebro, uma informação, um hormônio, um neurotransmissor que não tem, que não tá chegando e você precisa daquilo. Então, depressão, a gente precisa entrar com esse tipo de tratamento. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, as práticas terapêuticas da naturologia, como a aromaterapia, florais, as práticas da acupuntura, tá? Elas ajudam muito, auxiliam muito no tratamento da depressão. Então, eu vou trazer um pouquinho desse foco, como aromaterapia e outras terapêuticas, a gente consegue estar auxiliando a depressão. Lembrando, novamente, que depressão é tratamento para psicóloga, psiquiatra. A gente consegue ter um bom estilo de vida, agregar outros fatores, mas a chave é isso daí, tá? Então, semana que vem a gente fala então um pouquinho sobre depressão. E Moxa, tem alguma contraindicação para gestantes? Andréia, no geral, não, tá? No geral, inclusive, a moxa é indicada para gestantes, principalmente no caso de ameaça de aborto, tá? No caso, quando o útero está muito contraído, quando o útero começa a se contrair antes do tempo, a gente entra com moxa para aquele útero relaxar. Mas isso não significa, se você é uma gestante saudável, se você não tem nenhuma queixa, não há necessidade de ficar colocando moxa, tá? Então, a gente vai trabalhar a parte gestacional quando apresentar uma queixa um pouco mais que coloque em risco a tua gestação, tá? Então a gente entra com a moxa no sentido de evitar um aborto, de evitar aquela perda de, né? Então, de fazer com que você não tenha o aborto. No fim da gestação, a gente pode entrar com a moxa em outros pontos que
vai ajudar tanto o feto virar, ficar em posição de parto normal, como também induzir ao parto normal. Então, a gente tem pontos em que, aplicando a moxa, a gente pode estar trabalhando a gestante, induzindo, fazendo, facilitando a entrada no trabalho de parto, tá? Então, gestante sim pode usar moxa, mas sempre com avaliação de um profissional, se realmente precisa naquele momento, aonde aplicar, que pontos aplicar. Respondida a sua pergunta? Então, galerinha, se não tem mais perguntas, obrigada a todo mundo que entrou, obrigada ao pessoal que entrou, ficou, obrigada ao pessoal que entrou, ficou e saiu, obrigada ao pessoal que está assistindo agora no YouTube, beleza? Um beijo para vocês, foi muito, gosto de dar aula, gosto de falar, né? Dá para perceber. Então, toda terça-feira a gente vai conversar um pouquinho sobre algum assunto do meu cotidiano. Para a semana que vem a gente fala sobre depressão, senão a tendência é eu abrir a caixinha para vocês deixarem as sugestões de próximos temas para live e aula, tá? Enquanto não tem a caixinha, pode mandar no direct que eu vou anotando e a gente vai montando um cronograma, um calendário. Beleza, turma? Obrigada. Beijão para vocês. Uma boa tarde de terça-feira, uma boa semana e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.